Jesus. Glória a Deus. O título dessa mensagem é: O milagre está à porta. Eu vou repetir, hein? O milagre está à porta. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. Atos 12, 1. Diz assim: por aquele mesmo, nós vamos ler 16 versículos, amém, gente? Para a gente entender a história. Não vai ser muito prolixo, não, vou procurar ler um pouco mais rápido, mas para a gente compreender a mensagem. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por codinome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Só essa parte. Sabe o que acontece aqui nessa mensagem? O milagre está à porta. A igreja fez o que tinha que fazer. Sabe o que acontece com cada um de nós? Nós somos muito crentes, irmãos. E nós fazemos o que nós devemos fazer. Essa é a questão. O problema é que nós fazemos todos os dias aquilo que nós deveríamos fazer, mas não esperamos aquilo que deveríamos esperar, ou pelo menos esperar da maneira certa, da maneira adequada. Sabe, uma oração que não me gera uma expectativa de milagre, e uma expectativa que não me faz perceber o milagre, eu tenho que começar a perceber qual é o nível da minha oração. Irmãos, primeiramente você tem que entender o seguinte: não é qualquer oração que é respondida. Tá, você pode fazer oração do medo, você pode fazer oração do pavor, você pode fazer oração de qualquer... Existem muitas formas de oração. Uma pessoa pode até falar, e a forma que a pessoa fala, também está relacionada a uma oratória, a uma oração.
A oração que é respondida é a oração da fé. Você precisa entender, nós precisamos entender, está todo mundo ligado comigo? Nós precisamos entender que a nossa alma não faz ponte com o céu. A nossa alma não tem conexão com o céu. Não existe uma estrada da nossa alma para o céu. As nossas emoções não nos conectam com o céu. O que nos conecta com o céu, irmão, é o Espírito de Deus que está em nós. O provérbio diz que o Espírito do homem é a lâmpada de Deus para ministrar o corpo do homem, é o homem. A sua vida, a Bíblia diz, Paulo diz aos Romanos 8:15, que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E aí existe a questão da dicotomia, não é isso? O tricotomia e a dicotomia. Nós acreditamos, nós pentecostais, acreditamos, e apostólicos, né? Acreditamos que somos tricotômicos, somos alma, corpo e espírito. Então há uma diferença entre alma e espírito. A alma é o centro da minha emoção, é o homem interior. A alma, muitas das vezes, ela não quer o que Deus quer. A alma, ela sempre sente vontade. A alma, ela é aflita e deseja Deus, mas ela nunca faz o que é preciso, ela faz o que está com vontade. Há uma diferença muito grande. O espírito tem sede de Deus. Quem entende isso, gente? Para vocês entenderem, porque quando a gente era garoto, a gente falava assim, quando uma pessoa cometia o pecado, a gente falava, está fazendo a vontade da carne. Há uma diferença da vontade da carne, da vontade da alma e da vontade do espírito. A vontade da carne, por exemplo, imagina que eu não posso tomar isso aqui, água. Todo mundo pode tomar água, mas faz com isso aqui uma Coca-Cola. Eu não posso beber Coca-Cola. O médico disse, Davi, Coca-Cola, se você tomar, tu vai morrer. Eu não posso beber Coca-Cola. Então, eu fico flertando com a Coca-Cola. Eu não vou comer, não vou tomar Coca-Cola, amém? Mas eu sinto o cheiro da Coca-Cola. Eu não posso beber, mas eu posso cheirar. Eu gosto do cheiro da Coca-Cola. Pode ser o chocolate, pode ser qualquer coisa. Imagina que você parou de fumar, mas ainda gosta de sentir o cheiro do cigarro. Eu não vou fumar, não. Você não está satisfazendo o desejo da sua carne. Está satisfazendo o desejo da sua alma. Deu para ver a diferença? Agora, se você fica satisfazendo o desejo da sua alma o tempo todo, você vai beber. E aí, quando você beber, você satisfez a carne. A alma, ela tem que estar próximo do espírito. É a sua alma, o seu homem interior. Quem está ligado? Então, vamos lá. Bora supor que esse teclado aqui é o espírito. Todo homem tem um espírito. Todo homem. Até um bandido, qualquer um. Todo homem tem um espírito. Esse espírito é o que Deus coloca no homem quando o homem nasce. Ou seja, é o espírito que dá vida. É o fôlego de vida. E é nesse espírito, esse espírito é santo. Quando o homem morre, a alma vai para o lugar reservado para o Senhor, esperando a condenação ou esperando no paraíso a salvação. Já preguei sobre isso. A carne vai para a terra, esperando a ressurreição. E o espírito, ele volta para Deus. Na mesma hora, o espírito, ele volta para Deus. Seja do homem mau, seja do homem bom, o espírito, ele volta para Deus. Esse é o princípio. Então, aqui, ó, eu sou a alma, amém? O meu homem interior, isso aqui é a carne. Se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, se eu não pratico a fé, a minha vida está próximo da carne. E próximo da carne, a alma, ela vai desejar essas coisas que a carne deseja. Então, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, eu busco Deus, eu tenho uma busca, então eu obrigo a minha alma, meu homem interior, a estar próximo do Espírito. Aí a alma vai desejar as coisas do Espírito. A nossa alma, irmão, é igual chuchu, onde ela encosta, ela pega gosto. Você já reparou, chuchu não tem gosto de nada. Se fizer chuchu com frango, ele tem gosto de frango. Se fizer chuchu com carne, ele tem gosto de carne. Se fizer chuchu com alguma coisa, ele tem o gosto daquilo que ele está perto. Então, é por isso que existem pessoas, por não entender. Por isso que o apóstolo Paulo disse que nós temos que oferecer um culto racional. Tá? O culto racional. Por quê? Nem sempre você vai estar com vontade. Então você oferece o culto racional. Olha, você está com vontade de andar para cá. Mas a Bíblia diz que eu tenho que ficar aqui perto. Quem está ligado? Esse é o culto racional. Mas não estou com vontade de ir para a igreja. Mas o que eu sei me diz que eu tenho que estar aqui. Então nenhum cristão
não é isso que eu vou falar de outra coisa, mas já que Deus está me dando esse direcionamento, que sirva para alguns aqui, e eu vou voltar para a mensagem do milagre. Mas é para vocês entenderem que, muitas das vezes, a alma, a gente flerta com as coisas do mundo, da velha natureza, a gente não chega a pecar, porque está dentro do ambiente abstrato. O pastor não sabe, ninguém sabe, eu estou flertando com essa água, eu não bebi. Mas a partir do momento que eu beber, você vai saber que eu fiz, eu vou cometer. Mas enquanto estiver aqui, ó, só Deus sabe. E pelo anseio que eu tenho por aquilo ali, o diabo faz uma leitura também daquilo que eu estou pensando. E aí que tem um problema, não é só isso, o nível da alma de se eu vou beber cerveja, ou estar no mundo ou não. Enquanto eu estou lutando contra as coisas do mundo, porque eu estou aqui na ponta da navalha, estou aqui entre a alma, aqui lutando para não pegar, em vez de eu estar aqui bem pertinho do Espírito, eu não estou somente deixando de pecar aqui, como eu estou próximo de ouvir a voz de Deus e receber tudo que eu tenho criado expectativa. Eu estou aqui numa margem de muita segurança. Quem está entendendo? Porque eu estou muito próximo da vontade de Deus. Eu não estou aqui, me arriscando o tempo todo aqui, peco ou não peco, me prostituo ou não, minto ou não, não, eu não posso, mas eu gosto de ver, eu gosto de admirar, eu gosto de olhar. Não vou ficar aqui a vida. Tem crente que fica a vida toda nesse ambiente aqui, ele nunca resolve romper e vir para cá. É aqui, próximo do Espírito, que você vai ouvir mais a voz de Deus. É lógico. Por que vocês estão ouvindo minha voz? Porque o microfone está ampliando a minha voz. Mas olha, se eu falar sem o microfone, vocês vão me ouvir. Mas se eu for andando para longe de vocês, se eu falar sem o microfone, vocês vão me ouvir. Mas se eu for andando para longe de vocês, vocês vão ouvir. Eu não vou deixar de falar, mas vocês não vão me ouvir porque vocês estão distantes. É essa a questão. Então a igreja, ela fica andando à margem do que pode, à margem daquilo que pode, do que não pode, e deixa de viver o sobrenatural. Deus quer usar, Deus quer falar, quer respostas de oração. Então, não é só o perigo de cair em pecado ou não. É ficar num ambiente que não contribui para o reino de Deus. Então, imagina só. O milagre, muitas das vezes, então eu estou aqui lutando para ver se meu Deus, a garrafa, cara, é muito, eu gostava muito, isso aqui era, eu não posso, eu sou crente, mas, meu Deus do céu, até quando eu vou ter que lutar contra isso? E aí o milagre já está lá há muito tempo batendo na porta e você não está ouvindo porque tu está longe do Espírito, lutando por coisas que era para ter sido vencido há muito tempo. Lutando com coisas, são distrações que era para ter sido vencida há muito tempo. Tá ligado? Que não cabe mais no seu estilo de vida. Tu pensa, vou fazer, vou olhar, aí eu vou ter que confessar, aí não sei o que lá, não é para mim, eu sou crente, se eu fizer eu vou tomar disciplina, vai acontecer um monte de coisa. Já que eu sei que eu não vou fazer, então já venho para cá, ora bolas. Porque aqui eu desfruto da intimidade, do dom, de sentir. Para que eu vou ficar dando lugar à minha... Então, a alma... Como diz a Bíblia, a alma tem sede de Deus, mas ela só busca o contrário, porque quem direciona ela é o que você entende na palavra. Então, a alma ela não acessa o céu, a vontade não acessa o céu, é o Espírito. Não há um caminho da vontade. Irmãos, quantas pessoas têm vontade de conhecer Deus? Quantas pessoas têm vontade de receber o milagre e não recebe? Porque a vontade, ou seja, a emoção, não entra. Quantas pessoas você conhece que chora e não recebe libertação? Porque se Deus fizesse milagre aonde é necessitado, não tinha ninguém com câncer. Não tinha ninguém passando problema. Não tinha ninguém desempregado. Quantas mães choram porque não tem o que dar de comer ao filho? Então, se um choro resolvesse o problema, agora um choro junto com a oração, aí é diferente. Agora, olha só, a oração de fé, aqui, a oração aqui perto do Espírito. Aqui você pode chorar também. Aqui você pode se quebrantar também. Aqui você pode sentir vontade também. Mas aqui é uma oração da fé. A Bíblia diz que Deus vai responder a oração da fé. A igreja estava orando porque amava Pedro. A igreja estava orando porque a necessidade que eles tinham, o desejo de ver Pedro, ele um laço de alma, de emoção por Pedro. E começaram a orar.
Mas por quê? Quando Deus respondeu à oração deles, eles não acreditaram. Deve ser o anjo dele. Como pode um negócio desse? Vocês estão orando para Pedro ser liberto e Pedro agora bate na porta. Irmãos, a gente tem que se preparar, nós temos que nos preparar, tá? Para receber instantaneamente aquilo que nós pedimos com fé. Temos que acreditar. Porque o nosso Deus, ele nos surpreende. O milagre muitas vezes está à porta e a gente não percebe aqui no Espírito. Quantas vezes, se aquela menina não vai lá 2 vezes avisar o povo, Pedro pode ir embora para outra casa. Olha, a igreja tem que entender aonde ela trabalha, aonde ela milita. A igreja tem que saber qual é a sua área. Sabe qual é o problema da distração da igreja? Eu vou dizer para você, Cleito, qual é o problema da distração da igreja? Se Pedro tivesse preso hoje, sabe o que a igreja ia fazer? Ia para a porta do presídio, ia rodear o presídio, ia fazer baixa assinada, ia ficar dando grita, marcha para Jesus, ficar gritando lá na janela, solta Pedro, solta Pedro. Recursos humanos, a igreja tem que saber o ambiente onde ela deve operar. Sabe por que Pedro foi liberto? A igreja operou no ambiente da oração espiritual. É o céu, se acessa não na vontade, mas na oração. A gente tem que fazer alguma coisa. Prender o apóstolo Davi, coitado, não tem nada, um homem honesto, eu sei. Se vocês sabem disso, então vocês têm que orar. Vou lá para a porta do presídio, solta ele, aqui a gente não sai, daqui a gente fica, sei que lá, vão me matar lá dentro. Só isso. A pressão humana, vai vir uma pressão humana sobre mim. Agora, se a igreja se unir aqui, ninguém sair, ninguém fazer manifesto, nem levantar cartaz, não fazer nada, isso são manifestações humanas. Apóstolo, isso é falta de sabedoria, a gente tem que usar recursos. Irmãos, quem disse que recursos humanos movem recursos espirituais? Se não fosse assim, não tinha um monte de casamento de gente aí, rapaz. Não estaria tudo isso aí. A igreja quer militar, sabe como? Batendo boca, pegar microfone, ir para a internet e discutir com coisas que a palavra diz já 2000 anos atrás que já iria acontecer. A gente tem que orar para Deus livrar a nossa família, livrar as pessoas e tentar livrar pelo poder da oração o máximo de pessoas que a gente puder. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, Jesus avisou isso antecipadamente, Jesus disse que pai mataria filho, filho mataria pai, esposa ia ter espada na terra, que ia ter perseguição. Jesus disse, olha, chegará um dia que quem matar vocês vai achar que está fazendo um favor para Deus. E a igreja ainda fica discutindo fisicamente. A igreja tem que ir para o pó. É ali que a igreja opera. Porque às vezes a igreja quer resolver as coisas na força do braço, no físico, e a bênção está passando batido no espiritual, porque ele está aqui, ó, no nível da carne e da alma. Não, isso é falta de sabedoria. A gente tem que agir sim. Deus dá entendimento ao homem. Se você é tão sábio, então você precisa entender que a maior sabedoria é trabalhar como Deus quer. Porque a nossa alma não tem limite. Se você gosta de uma pessoa, você é capaz até de matar outra pessoa dizendo, a gente tem que fazer alguma coisa, eu tive a oportunidade de enfiar a faca no pescoço dele, eu vou dar mole. Aí você não vê uma referência dessa na Bíblia de nada, nenhuma referência em relação a isso. As únicas armas que a Bíblia dá para a gente é oração, jejum, não dá nada disso. A igreja sempre foi conhecida como uma igreja pacífica. A igreja, as armas da nossa milícia é oração, jejum, clamor e humildade. Quem está ligado? Tem um negócio batendo, tum, tum, tum. É o coração de alguém? É a caixa? Glória a Deus. Amém? Quantos estão ligados, diga aleluia. A questão que, olha só, uma coisa que me impressiona, sabe o que me impressiona, amor? Em Pedro, a Bíblia diz que Pedro ia morrer no outro dia. Quando? Mataram o Tiago, irmão. Mataram, olha,
quando conta a história das mortes de todos os apóstolos, aí algumas a gente conta, porque a história conta. Mas não está escrito na Bíblia. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Foi. Mas a história conta. Tu acha que ia passar batido? O principal líder praticamente da igreja, a morte dele ia passar batido. Então chegou até nós que crucificaram de cabeça para baixo. E a história conta. História é história. Contra fato não tem argumento. Mas a morte de Tiago está catalogada na Bíblia, na palavra de Deus. Mataram Tiago, irmão de João, ou seja, Tiago maior, que era um dos apóstolos. Agora, quando foi a ordem desse acontecimento? Provavelmente, aí entra a questão, segundo alguns teólogos e estudiosos, aconteceu 10 anos depois da morte de Cristo. Você pode reparar que quando prenderam Pedro na época da Páscoa. Da mesma época em que mataram Tiago também proximamente da Páscoa, na festa dos pães ázimos. As festas dos pães ázimos é o quê? A festa da Páscoa. A Bíblia diz que toda a igreja foi embora, só os apóstolos ficaram em Jerusalém. E os apóstolos ficaram em Jerusalém durante um bom tempo. Tanto que Paulo saiu para pregar, ficou 3 anos fora. Quando Paulo voltou, os apóstolos ainda estavam em Jerusalém. E foram buscar, teve um concílio em Jerusalém. Quando vem uma perseguição contra os apóstolos, aí que Pedro e a galera saem, os apóstolos também saem de Jerusalém. E aí Pedro provavelmente vai para... Segundo a história, Pedro morreu no mesmo lugar que Paulo, em dias diferentes, no Circo Máximo, lá em Roma. Eu tive lá onde ele morreu, na praça do Circo Máximos, onde decapitaram Paulo, no mesmo lugar que mataram Pedro, na mesma geografia. Ele morreu lá em Roma. A minha questão é só uma, pastora Ana. Qual? Pedro sabia que ia morrer, mataram Tiago, e os judeus gostaram disso. Isso agradou os judeus. E uma coisa que Herodes gostava de fazer era agradar os judeus, porque os próprios judeus eram contra eles. Os judeus eram contra Herodes e era contra os romanos. Então, todas as políticas que ele podia fazer para agradar os judeus, ele fazia, porque ele queria ganhar algum crédito com os judeus. Tinha uma casta de judeus chamada os herodianos, que lutavam para depor Herodes, porque não concordava com Herodes no governo, porque Herodes era idumeu, descendente de Esaú. E a Bíblia diz que Jacó governaria sobre Esaú. Então agora o descendente de Jacó estava sendo governado por um descendente de Esaú. Ele nem judeu não era. Então o povo judeu tinha uma aversão a ele. Então quando ele percebeu que mataram Tiago e agradou o povo, ele falou, Pedro vai ser a cereja no bolo, porque o Pedro é o cara, é o líder, é praticamente o sucessor dos ensinamentos de Jesus para os outros, aqui. Então, se a gente matar, e reservou Pedro para depois das festas dos pães ázimos, ou seja, logo depois da Páscoa, matar Pedro. E aí, passou as Páscoas, que é a festa dos pães ázimos, ou seja, uns falam pães ázimos, outros pães asmos, mas é o mesmo pão. Tá bom? E quando chega no dia de matar ele, na noite, na madrugada, 4 guarnições de 4 soldados guardavam Pedro. 2 na cela, 2 do lado de dentro, 2 do lado de fora. Pedro estava com cadeias nas mãos e algemas conectadas também aos guardas. Do lado de fora tinha 2, tinha mais uma guarnição de 4 e tinha mais outra guarnição de 4 soldados também. Isso tudo para guardar um homem que não portava uma arma, que não portava nada. Uma segurança como essa. A Bíblia diz que Pedro dormia no meio dos 2. Olha só, gente, eu não sei qual é o nível de entendimento que vocês têm em relação a isso. Eu estou falando de mim. Imagina você saber que você vai morrer no outro dia e tu conseguir dormir no meio de 2 opressores. Quantos querem essa graça, irmãos, hoje, em nome de Jesus? Quantos querem essa graça de conseguir dormir no momento de maior pressão da sua vida? É um momento de pressão. Agora, sabe o que é mais tremendo? Olha só. Aqui, em João 21, 18, pastor, Pedro estava apoiado sobre uma informação que ele recebeu do futuro. Uma o quê? Uma informação. Jesus disse para Pedro, Pedro, quando tu for velho, vão te levar e arrastar e vão te matar. É isso que diz esse texto. Eu estou pulando aqui para a gente andar.
vão te levar para onde... Hoje, Pedro, tu é novo, você se cinge para onde quiser e vai para onde você quiser. Mas quando você for velho, te amarrarão e te levarão para um lugar onde você não quer. E a Bíblia diz que Jesus estava mostrando como Pedro deveria honrar a Deus com a sua vida. Então Pedro estava tão apoiado nessa palavra de Jesus, que ele não era velho ainda, ele tinha certeza que ele não ia morrer. Irmãos, como que uma pessoa que se apoia numa promessa descansa? A Preta falou assim: pai, eu tive um sonho, não sei o que, com um avião caiu, uma pessoa teve um sonho com o avião cair. Eu falei assim: você pode ficar tranquilo, que o avião não vai cair, a gente vai viajar para não vai cair, porque Deus já me falou, eu vou morrer em cima do altar. Eu tenho essa promessa. Calma. Foi só uma quebradinha. E Deus, a apóstola fica doida. Quando eu chego aqui, eu deito aqui, que eu já fico, já demora um pouquinho, ela já fica com o bico da... E aí um dia eu tive um sonho. Eu contei para vocês que eu tive um sonho. Tive um sonho que eu estava pregando, tem uns 7, 8 meses, 9 meses isso. Eu tive um sonho que eu estava pregando, pastor Ana. Eu colocava a mão no peito, eu compartilhei com a minha mãe esses dias. Eu botava a mão no peito assim, me dava uma dor no peito. E aí eu fazia assim, só que antes do meu corpo cair, eu voava. Mas numa velocidade que eu não conseguia explicar na terra. Meu espírito fazia assim, ó. Só que eu estava consciente. Eu viajava na velocidade que eu deixava rastro. E eu falava, uau, eu estou indo para o céu. Eu pensava, eu estou indo para o céu. Eu entrava no céu numa velocidade muito atômica. Tu não tem noção, mas a minha mente consciente. Eu estou indo para o céu. Quando eu, entrando no céu naquela velocidade, eu acordava. Entendeu? O meu milagre pode estar à porta, irmão. O maior milagre para mim é a salvação. E aí, então eu tenho essa promessa. Então, meu irmão, caiu, irmão. Pode morrer todo mundo. Aí que tá. Eu não vou morrer. Então, se Deus não quer contrariar as físicas, então simplesmente Ele vai fazer o avião não cair. Amém? Em nome de Jesus? Então, assim, porque Deus me deu uma promessa. E quando você nutre a sua intimidade com Deus, e você sabe das promessas que você tem, tá? A maior promessa é a salvação eterna, mas quando você sabe das promessas que o Senhor tem, você descansa no meio da pressão. E Pedro, ele desenvolveu isso. Porque não tem uma explicação para um cara saber que vai morrer no outro dia, ou seja, pelo menos essa era a vontade de Herodes. Falou assim: Pedro, sabe que amanhã já era, né? Faz igual o Gerson, já era. Amanhã, tá bom? E ele dormiu no meio dos caras que arrancaram a cabeça dele. E aí, sabe o que é mais interessante? É que a igreja está orando, a igreja está no ambiente dela. Está orando. E Deus envia um anjo. Olha o que diz aqui, pastora Ana. A minha questão existe uma problemática. Quantos estão ligados? Existe uma problemática. Pedro estava preso a esses soldados romanos. A minha questão hoje é: Pedro estava preso aos soldados ou os soldados estavam presos a ele? Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Quando você pensa que está preso a alguém, na verdade, por exemplo, na sua empresa, é o seu patrão que está preso a você. Tira a você da empresa, que a empresa fale. Você vai ver aí, tem gente que patrão tira Faraó, o Faraó achava que José estava preso a ele, mas ele estava preso a José. Tira você daquela empresa, que aquela empresa fale. Tira você daquele lugar, aquele lugar fica pobre. Tira. Então, muitas das vezes a gente acha que nós somos presos, mas as pessoas que estão presas a nós. Aqueles homens soldados romanos, eles não tinham, eles recebiam ordem de César, mas eles não sabiam com quem eles estavam conectados, a quem eles estavam presos. E não tinham noção. E olha o que diz aqui, Isaías 33, 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Quem entendeu essa mensagem? Ele é o nosso legislador, é Ele que cria as leis.
E ele é o juiz, ele também faz cumprir. O juiz faz cumprir a lei. O legislador é aquele que vai legislar a lei. Ele vai dizer, criar a lei, o legislador. Ponto. E ele é aquele que traz a salvação. Aquele que criou a lei, aquele que executa, é aquele que diz para o anjo, não tem legalidade para tirar a vida dele. Desce lá agora e salva ele. É você estar passando por um momento de luta, é você estar passando por uma dificuldade, ou está passando por um problema, e Deus ele libera uma palavra para o anjo e diz, ele está se apoiando na minha fé, a minha vida, em mim, ele está fazendo a oração da fé, ele tem cumprido os princípios, desce lá e executa, porque quem criou a lei está observando que ele está cumprindo, e agora esse juízo é justo. Bate o martelo, vai lá e libera a bênção, vai lá e libera o milagre. É isso o Deus que nós servimos. É por isso que não existe possibilidade daquilo que Deus nos prometeu falhar. Porque Ele é o mesmo que criou, Ele não muda. Sabe por que o governo do Bolsonaro não deu certo e os outros governos? Porque um cria a lei, o outro vai lá e muda a lei. E o outro juiz também não cumpre a lei. Um não cumpre, o outro finge que cria, o outro finge que obedece. Mas não, aqui a nossa segurança é que aquele que criou a lei é o mesmo que julga e determina para ser cumprida essa lei. E é o mesmo que manda o anjo vir e trazer a salvação. Essa é a nossa segurança. Não existe corrupção na nossa promessa. A nossa promessa a gente só tem que esperar. Então Deus está dizendo, olha, se você trabalhar no nível da alma, você vai ficar se degradando com ela até quando? Aqui, com a carne até quando? Com a antiga natureza, até quando? Se você pode vir para perto do Espírito e deixar... Sabe quantos milagres talvez já passou batido na sua vida e você está até hoje reclamando, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Até quando Deus fala? No dia que eu fui te dar um milagre, foi o dia que você ficou mais lutando com a velha natureza, em vez de tu botar ela para lá e vir para cá logo? O problema, irmãos, é muitas das vezes... Uma ideia de Deus com Moisés, que matou um homem e fugiu para Midian. Ficou 80 anos, 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos Deus usando ele. Ficou 80 anos Deus trabalhando na vida dele e 40 anos. Esse é o problema. Deus passa mais tempo nos convencendo do que nos usando. Então, enquanto eu estou me distraindo aqui, não, eu não vou mais, não, eu não quero mais você, garrafa d'água, eu não quero, está amarrado, está repreendido, isso aquilo outro, vai amarrar, vai soltar, vai repreender, dá um pulo para cá, tu já sabe o que tem que fazer, libera a tua mente, porque o milagre vai passar e você não vai ver. Meu irmão, se aquela menina não tivesse pronta para poder falar, Pedro, os caras iam ficar orando lá e não iam ouvir ninguém batendo na porta. A oração não ia vir, bobear, outros caras iam prender Pedro. Pedro falou assim, Pedro, o anjo me soltou, mas eu fiquei batendo na porta, vocês não viram, os caras me pegaram de novo. Vou ficar aqui no relento. Quer ver um outro momento de distração da igreja? Olha o que João diz. João escreve em Apocalipse 3:20, Jesus disse, escreve à igreja. Eis que estou à porta e bato. Não é para o mundo. A gente gosta, gente, dessa pregação para poder ganhar convertidos, né? Converter pessoas, né? O Senhor diz, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta. Mas não está falando para o ímpio, não. Ele está falando para a igreja. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém dentro ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não é uma redundância? Eu cearei com ele? Eu cearei com ele, e ele comigo. Por que ele falou ele comigo? Se você vai cear com ele, ele também já vai cear comigo? Sim ou não? Não, porque Jesus pode cear contigo e você não cear com ele. Porque você não ouviu a voz, ele que entrou. Você vai comer e não vai nem ter noção com quem você está comendo. Mas aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Ou seja, consciência dupla. Os dois têm consciência de quem eles são. Que Ele é meu Senhor e que você é meu servo. Os dois têm uma plena consciência. É um entendimento. Por que abriu a porta? Porque entendeu. Se Jesus está batendo na porta e a gente não abre a porta para Jesus, imagina os milagres que Jesus manda. E eu estou falando isso para a igreja, porque o mundo está distraindo a igreja.
A igreja ficar de espírito de oração só fica lutando contra a antiga natureza. Só fica lutando com a antiga natureza. A igreja tem que fluir na vontade do Espírito. Parar de ficar vivendo na defensiva. Amado, eu tenho falado isso, não é de hoje. Eu tenho falado há muito tempo. Tem gente que não consegue viver a promessa. A mente de promessa não foi instalada. O que está ainda programado é um programa antigo de fuga. Quando o povo saiu do Egito, eles tinham uma mente de fuga. Eles só queriam fugir. E eles ficaram o tempo todo só tentando fugir. A mente de fuga. A mente da promessa, o outro programa não foi instalado de tomar posse. Sempre com mente de fuga. O tempo todo querendo fugir do mundo. O tempo todo fugindo do mundo. Ai, não posso nem ver barraca. Ai, botiquinho eu não posso ver. Ai, bebida eu não posso ver. O tempo todo não consegue se enojar dessas coisas. O tempo todo com mente de fuga. Não consegue instalar uma nova programação na mente. Uma renovação na mente, instala a mente da promessa. Irmãos, tentação é uma coisa. Uma tentação, ela te tenta hoje, te tenta daqui 2 meses. Mas o crente ficar todos os dias da vida lutando para não pecar, isso aí é mentalidade de fuga. As bênçãos estão passando e você não está ouvindo. É natural a gente ser tentado. É natural, de vez em quando a gente dá uma chegada aqui. Eu estou aqui, ó, de vez em quando a gente dá um dia mal, a gente vem dar uma cheirada na garrafa aqui. Mas a gente volta para cá de novo, é jejum e oração. Jejum e oração, é monte, é oração, é quarto. Não se conforma. Mas a gente não nasceu para ficar aqui. Nessa beiradinha aqui. Aliás, tem muitos que não bebem a água somente para não perder o título, para não sair do governo, ou para não tomar uma disciplina, ou para a mulher não perder, e fica aqui flertando com ela o tempo todo. A religião prende, não deixa ele beber água por causa da religião dele. Igual antigamente, sabe por que não faz isso? A minha religião não permite. A minha religião não permite beber essa água. Eu queria ter coragem, igual o fulano fez, se desviou e bebeu a água. E não está nem ainda, posta no Facebook. E posta não sei o que lá. Eu queria ter essa coragem, eu não tenho coragem. Nem de beber água. E muito menos botar na internet que eu estou bebendo essa água. Aí você anda com roupa de crente. Você se veste igual crente. Tu fala igual crente. Tu se... ou abençoado, ou aquilo outro. E alguns até estão bebendo água escondidinho. Se a gente está para aqui, ó, perto do Espírito, será para fluir. A igreja foi chamada para fluir. Olha para o teu irmão de você foi chamado para fluir. Olha assim, você não vai deixar mais passar milagre. Irmãos, os milagres vão bater na porta e você vai estar já com a mão assim, ó. Esse é meu, vapo, 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 esse é meu. Tu não vai ficar aqui, ó, distraído não. O problema nunca foi que Deus não fez, o problema é que a gente não percebeu. A oração de fé, ela é respondida na hora. A Bíblia diz, Deus jamais vai mentir. A oração de fé é respondida na hora. Só que Deus libera no céu, pode demorar 2 dias, 3 dias, 4 dias. Mas na hora que chega, tu está distraído lutando com o que era para não distrair, não é para lutar. Ouvido para ouvir e olhos para ver. Deus disse, se meu povo tivesse ouvidos para ouvir e olhos para ver. Você tem que desejar, amar a Deus e todas as coisas que Deus ama e preparar o teu espírito para isso. Qualquer coisa fora disso tem que ser anormal para você. Jejum e oração até o desejo de clamar, de estar aqui. E criar um termostato. Sabe o que é um termostato? A alma deu 3 passos para cá, não espera chegar lá não. Já ativa para você, não está legal. Pô, mas você está muito longe da carne ainda. Eu sei, mas aqui é um limite, um parâmetro que eu estipulei. Aqui é o máximo que pode chegar, eu já volto para cá. Aí tu tem uma margem muito profunda de segurança e passa muito mais tempo ouvindo a voz de Deus. Irmãos, eu não fui chamado, e você não foi chamado para ficar lutando contra a antiga natureza. A gente foi chamado, sabe o quê? Para entregar profecia, para dizer, olha, irmão, chega que eu vou orar por você, botar a mão, expulsar câncer, expulsar doença, repreender demônio, ganhar alma, amar a família, ouvir a voz de Deus, perdoar, pedir perdão, fluir na vontade de Deus. A gente não nasceu para fluir na vontade da alma e do diabo. Nasceu para fluir na vontade de Deus. Ou a igreja tenta romper no sobrenatural e parar de ser vítima das emoções, da necessidade, e romper de vez com esse casulo, e voar
como Deus quer, ou vou ficar o tempo todo. Deus nos dá sabedoria e entendimento. Está entendendo? Glória a Deus, irmão. Tu está andando na rua. Vem uma mulher lá de baixo. Os homens sabem o que eu estou falando. A mulher também. Porque a mulher observa, olha sem olhar. A mulher, para olhar para um homem andando na rua, não precisa virar o pescoço, não. Ela olha com o ouvido, não sei se ela tem um retrovisor, ela já viu tudo. Até a roupa que está vestindo. Aqui, ó. Aí, o homem. Até aquele cachorro, chega a virar o pescoço. Fala nisso, tu viu a cachorrinha branca, né? Estava aqui na igreja. Todo o culto estava aqui no altar, era do altar. Ela não sumiu? Achamos ela na rua grávida, sabe o que desviou? Está com o maior barrigão. Não está, pastor Elcio? Era do altar. Isso aí, irmão, é para vocês. Estava todo o culto aqui, não estava? Já está até para nascer. Porque quem muito é dado, muito é cobrado. 3 meses e todo mundo já está vendo o pecado dela. Aí o cara que caiu em pecado com ela, ficou do meu lado. Eu botei ela no meu colo, botei a carinha dele, ele chegou perto de mim, eu falei, você está vendo? Se tivesse entrado em compromisso, feito as coisas direito, confrontei ele e saiu. Isso aí. Não aceita nem discipulado. Não foi, Jefferson? Comecei a falar, pô, vacilão. Aí ele ficou olhando para mim um tempão. Eu falei assim, pô, cara, tu deu mole. Ele ficou assim, o cachorrinho olhando para mim, eu falei assim, deu mole. Quando eu botei o dedo na cara dele, ele saiu para lá e me deixou falando sozinho. Eu falei assim, esse aí é aquele que nem marca gabinete não gosta de marcar. Agora, olha só. A igreja que é chamada para estar aqui, está próximo da lâmpada. Está aqui para buscar o Senhor. E ela fica atenta. E aí você começa a entender os sinais que Deus nos dá. A pastora Daniele chegou para mim no gabinete, a pastora Daniele do pastor Carlinhos, falou assim, apóstolo, é que o Senhor é diferente, a estrutura do Senhor é diferente. Eu falei assim, não é não. A minha estrutura é a mesma de vocês. Não, apóstolo, a gente chega num encontro, 400 pessoas no encontro, não tem nem onde o pessoal dormir, o senhor está tranquilo. E eu estou apavorada, nem eu sou responsável pelo encontro, eu fico apavorada, eu fico, meu Deus, como é que o apóstolo está tranquilo desse jeito? Eu falei assim, minha filha, fica apavorado quando está metade do ônibus, eu tenho que pagar o sítio, e o dia ainda tem que tirar dinheiro do meu bolso. Agora ali não, vai custear tudo, tem que ficar tranquilo, onde vai dormir? Na grama, debaixo do carro, isso é de menos. A gente vai tirando maturidade, irmão. Sabe, a gente não se preocupa com coisas não, sabe por quê? Porque antigamente a pessoa passava a noite no relento, ou ia lá pro forró, tem um forró ali? Ficava lá, irmão, no sereno, e pegava coisa pior do que resfriado. Eu te garanto. É, não é? Pegar resfriado é lucro. Quem fica madrugada ali pega coisa pior que resfriado. Pega ou não pega? Aí a pessoa, não, mas aqui tá de noite, tá aqui no sereno, aqui tá frio, tá aberto. Vai pegar resfriado, mas não vai pegar o que tu pegava lá no forró. Eu te garanto, Deus vai tratar o teu caráter. Vai transformar a sua vida, amém? Uma salva de palmas para todo mundo aqui que um dia frequentou aquele forró. Brincadeira. Aleluia. Não é assim? Então, assim, por que eu fico tranquilo? Eu fico tranquilo porque está todo mundo aqui agora, está debaixo do governo de Deus. Aonde vai dormir, onde vai se enfiar, irmão? Aí o pessoal falou assim, apóstolo, e agora? Espera sexta-feira. E o sábado? Aonde o cara dormiu na sexta, ele vai dormir no sábado. O buraco que se enfiou na sexta, irmão, ele vai se enfiar no sábado. Amém? Está tudo resolvido? Pronto, está resolvido. Vê no final, se todo mundo está gritando, o encontro é tremendo. Batinho com o Espírito Santo, poder de Deus. A gente vai treinando e tem experiência com Deus. As coisas que te atormentavam, já não vai te atormentar mais. As coisas que te preocupavam, não vai te preocupar mais. Meu Deus, vou matar Pedro. Pedro no meio dos 2 soldados romanos. Eu fico imaginando, Pedro, por que tu estava dormindo no meio? Jesus falou para mim que eu ia morrer quando eu tivesse velho, pô. Eu só tenho 35, só tenho 40. Velho é velho, eu estou na meia idade. Então tem muita estrada ainda.
Quem está ligado? Agora, sabe o que é mais interessante? O anjo disse assim para Pedro: ei, bota a sandália. Olha para que ele diz: bota a sandália. Olha o cuidado do anjo. Porque, primeiro, lá fora está frio. Eu não quero que você pegue o resfriado e bote a culpa em Deus. A mensagem é mais ou menos essa. Segundo, sem a sandália você pode tropeçar e eu não quero ser o motivo do seu tropeço. Para não dizer, eu tropecei porque a culpa foi do anjo. A culpa foi do líder, foi do pastor. Segundo, bota a tua capa porque lá fora está frio. Olha quanto cuidado. E a Bíblia diz que Pedro, quando passou para a primeira guarnição, a segunda guarnição, que chegou lá fora no portão, o portão abriu automaticamente. E eu acho tão lindo que a Bíblia acha uma palavra que não existia naquela época, automação. Abre automaticamente, Pedro, quem foi o primeiro a entrar? Não foi o shopping, não foi a aproximação de calor humano, que tu chega perto da porta do shopping, ou não é? Porque essas até já traiu a gente, que eu já dei testada nelas, que demorou a abrir. Aí você vem achando que vai abrir, o negócio está estragado, tu passa pelo outro. A de Pedro não, irmão. A de Pedro já foi o portão. O Pedro, que isso? Tá ligado? Quando você está guiado pela visão, irmão, a porta abre pela aproximação. A porta de emprego, o milagre, a cura, abre porque já está seguindo a visão. Sabe o que é mais interessante? O que é mais interessante é que Pedro tinha uma certa dificuldade de entender visão. Pedro era um cara que tinha milagre. Mas você vê que ele estava lá na casa de Simão, curtidor de couro, e ele não entendeu muito bem a visão. A visão veio uma vez, veio a segunda vez, Senhor, nunca comi nada tão impuro. A terceira vez a visão voltou para o céu, ele não entendeu. Mas sabe qual era o bom de Pedro? Ele não entendia, mas obedecia. Os 3 homens bateram na porta e falaram, olha, o Cornélio teve isso, teve isso, teve isso. Ele falou assim, calma aí que eu estou seguindo vocês. Ele não entendeu a visão, mas ele obedeceu. Sabe o que eu quero dizer? Eu quero que vocês entendam. Que muitas das vezes você não entende o que eu estou falando aqui, mas se você obedecer, vai dar no mesmo. Entendendo ou não entendendo, o importante é obedecer. Entender, você entende depois. Mas sabe por que Pedro? Sabe o que Pedro fez isso? Apóstolo, o senhor quer que a gente obedeça de forma cega? Não, vocês têm Bíblia, vocês não vão aprender de forma cega. Vocês podem estudar e ver que tudo que eu estou falando aqui é Bíblia. Às vezes de uma forma diferenciada, mas tudo que eu estou falando aqui é Bíblia. A questão não é essa. A questão é que Jesus falou para Pedro assim, Pedro, as coisas que eu faço hoje você não entende. Lá na ceia, mas amanhã entenderá. Quando Deus deu uma visão para ele não entendeu, ele falou assim, vou obedecer, porque eu já conheço essa história. Hoje eu não estou entendendo a visão, mas amanhã eu vou entender. Deus não vai me dar uma visão, irmãos, que não vai me trazer bênção. Deus jamais vai me dar uma visão que não vai me trazer bênção, mesmo que eu não entenda ela. Por isso que a palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de visão, por falta de entendimento. E ele não entendia, mas ele obedecia. Agora, ele está ali de novo com uma visão, porque ele pensou que era uma visão. Ele não sabia que era um anjo, de verdade. Ele pensou que era só uma visão, porque há uma diferença. Deus pode te dar uma visão aqui, e você perceber que essa visão, tu está vendo o anjo se movimentando. Ele te trouxe alguma coisa. Eu lembro, ele te entregou algo, ou alguma coisa assim, falou tão real contigo. O anjo apareceu. E tem pessoas que teve uma visão de anjo. Deus só mostrou a imagem de um anjo. E outras, o anjo de fato apareceu. E ele pensou que se tratava somente de uma visão. Talvez um sonho, talvez algo que estava acontecendo na mente dele. Mas ele estava de fato diante do anjo. Mas mesmo ele achando que era uma visão e estava meio confuso, o que ele fez? Todas as instruções que o anjo deu, ele seguiu. Bota a sandália. Ele botou a sandália. No meio de 2 guardas. Se tu percebe que tu está solto no meio de 2 guardas, tu vai sair correndo, tu não tem cadeia, os caras estão dormindo. O que tu vai fazer? A Bíblia diz que ele, seguiu o anjo, bota a sandália, bota isso, faz isso, bota a capa e sai. E quando ele chegou no portão, ele percebeu, ele entendeu, não é uma visão, de fato, ele disse, verdadeiramente, o Senhor enviou o seu anjo para me livrar daquela prisão. Verdadeiramente. Mesmo ele acreditando que era só uma visão, não é isso que diz o texto? Ele achava que se tratava somente de uma visão.
Ele poderia falar: eu estou para morrer amanhã, eu estou passando um aperto, estou cansado de visão, estou cansado de pessoal me entregar profecia, de promessa, eu vou ficar parado aqui. O problema, irmãos, que antes de Deus te dar uma libertação, Ele vai te dar uma visão. E muitas das vezes, essa visão vai te tirar da situação que você está e vai te levar lá para fora. Porém, nem sempre, tá? Nem sempre. A visão, ela vai te libertar ali do lugar, ela vai te libertar fora. Mas nem sempre você vai entender a visão. Mas você vai caminhando, que a visão vai se desenrolando e você vai entender quando você já estiver vivendo o seu milagre. Aí você vai entender: eu não fui orgulhoso, não fui vaidoso. Eu obedeci, mesmo sem entender. E agora eu estou vivendo um milagre, que eu talvez nem esperava. Vamos ler rapidamente só o Salmo 34, 15. Salmos 34, 15. Quem gosta de ler a Bíblia? Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. O que o Senhor está nos mostrando aqui, nessa passagem? Inclusive eu botei um outro versículo aqui, que eu não estou conseguindo achar. Depois eu, de repente, eu até posto lá no grupo. Não, Provérbios 11, 8, pronto. Provérbios 11, 8. Olha o que diz em Provérbios 11, 8, gente. O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. Quem estava preso a quem? O soldado ou Pedro estava preso a Pedro? Pedro estava preso ao soldado, o soldado nele. O justo é libertado da sua angústia, e o ímpio fica no seu lugar. Tu sabia que o soldado romano, se ele deixasse um condenado escapar, ele tinha que ficar, era lei, história, ele tinha que ficar preso no lugar do cara que ele escapou e sofrer a pena do cara que ele deixou escapar? Quem é que estava preso, Pedro ou o soldado? Agora vamos aqui, 1 Pedro 13, 12. Vamos ler a palavra, porque a palavra liberta. Pastor Tiago, pode ir subindo. 1 Pedro 13, 12. 3, 12. 1 Pedro 3, 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Pode vir, pastor Tiago. Sabe? Ai, ai. O que melhor me impressiona é que a igreja, ela precisa identificar a voz do Senhor. Eu anotei aqui um negócio, rapaz, que Deus falou muito comigo, que eu não fiz nem questão de confiar na minha mente. E tem milagres que batem a porta, eu finalizo aqui. Tem milagres que batem a porta, mas tem milagres que nem batem, eles só passam na porta. A Bíblia diz que uma mulher que era estéril, pastor Elcio, ela e o seu marido, todos os dias Eliseu passava na porta da casa dela, e ela reparou, esse homem é homem de Deus. E ele está sempre passando aqui. Vamos fazer um quarto na parte superior da nossa casa, isolada da nossa casa, para ele ficar à vontade, para quando ele passar por aqui, ele ter uma água fresca, um pão para comer e um lugar para repousar. E Eliseu, toda vez que passava por ali, parava na casa dela, comia um pão, tomava uma água fresca e comia. E a Bíblia diz que Eliseu diz para o seu servo, para o seu discípulo, e diz: essa mulher tem nos tratado com generosidade de Deus. Vai lá e sonda a vida dela para ver se falta alguma coisa. E aí, o discípulo de Eliseu disse: Senhor, ela é uma mulher próspera, não lhe falta nada. Mas eu percebi que eles já são adiantados de idade e eles não têm filho.
Então Eliseu manda chamar a mulher e diz: assim diz o Senhor, dentro de 1 ano você vai carregar o teu filho no colo. Sabe, o maior milagre que a gente espera, às vezes está passando na porta da nossa casa. Uma hora ele vai bater. Uma hora ele vai bater, e ele pode ir embora. Sabe quantos milagres já bateram na tua porta, na minha porta, e a gente foi embora? Porque ela estava distraído com a carnalidade, distraído com briga. 6 dias, 3 dias sem falar com a esposa, com a cara virada para lá. E tu acha que você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: se conserta com a tua esposa, não se põe o sol sobre a sua ira, fica bem com ela. Tu vai ouvir a voz do Espírito Santo falando milagre. Irmão, bênção não se grita aos céus, aos 4 céus, não. Ó, bênção é assim, ó. Você quer uma porta de emprego? Se tu quer, eu quero, amém. Bênção é assim. Você quer uma cura? É assim. Tá vendo? Ninguém falou amém. Você quer uma porta de emprego? Você quer um milagre? Você quer uma prosperidade? Não ouviram, não? Por isso que não falaram? A bênção não vem assim. Você tem que estar ligado. A bênção não vai chegar assim, ó. Quem quer o milagre? Quem quer o milagre? Milagre de 10, milagre de 20. Não tem isso, irmão. Não é o cara que vende bala no trem. Vai lá, Juquinha, Caramel House. Vai lá, Caramel House. Não tem essa, irmão. Ninguém está vendendo uma propaganda. O milagre, ele é esperado, você ouve no balbuciar. O quê? Eu quero muito. Por que tu quer? Porque tu já está esperando. Então tu está aqui, ó, tu está aguardando, ó. Silêncio da noite, Deus fala, é agora. É o quê, Senhor? É o quê? É agora. E tu já está pronto para pegar. O problema é que as pessoas querem ficar, oram, depois que Deus fica assim: ei, o milagre, você não queria, ei. Não, enquanto você estiver lutando com a velha natureza, você não vai ouvir minha voz. Eu não vou disputar espaço dentro de você. Eu não vou ficar disputando espaço dentro de você. Você sabe a tua condição. Vai ficar vivendo pela tabeira. Vai ficar vivendo sempre andando nas beiradas. Mergulha. Se Deus é insondável, se Deus é poderoso, se Deus é profundo, se Deus, eu posso ir mergulhar nele, nos rios dele, eu vou ficar lavando o pezinho assim, irmão. É mergulhar e se guardar nele. Ouvir a voz, porque não adianta passar a noite toda clamando pelo milagre, quando o milagre bate na porta, não identifica. Ah, deve ser o anjo dele. Para mim acreditar, irmão, que é o anjo dele, mas não acreditar que é o milagre. É o anjo dele, mas não é ele. É orar sem esperar. É oração da necessidade, não é oração da fé. É esperar, irmão. É acreditar que o Senhor vai tomar todo o cuidado contigo e vai dizer: bota a sandália, bota o calçado, bota a capa, eu vou cuidar de você, eu vou providenciar de tudo, eu vou cuidar de tudo, eu vou levar você a outro nível, eu vou te abençoar. E ouvir, ficar ligado. Ficar ligado. E às vezes quando o milagre passar na porta, nem precisa te chamar, esse está ligado. O milagre nem bateu na porta, ele pegou o milagre lá fora. De repente o milagre não era para outro não, porque Deus não dá bênção do outro. Deus não gosta de aproveitador, mas aquele milagre é teu, só que ele vai passar silencioso. Você vai ter que perceber que aquele milagre é teu. E às vezes o milagre está revestido de uma honra. O milagre está atrás de alguém, está atrás de uma pessoa, num favor de alguém. O milagre está através de uma pessoa, você serve alguém. O milagre tem muitas facetas. O Senhor pode usar muitas formas de realizar um milagre, mas você tem que estar ligado com Ele para você tomar posse. Se coloque de pé. O milagre está à porta. O milagre está à porta, mas você tem que parar de ficar lutando contra coisas que já foram vencidas. Coisas que já foram vencidas. Tu é crente? Tu é crente? Não é isso? É igual eu falei. O homem bonitão está vindo lá embaixo. Já não está vindo lá embaixo? Tu é casada? Tu é casada? Tu é casada, Débora? Bem casada? Então se vem um homem bonitão de lá, e tu sabe que não vai poder ficar com ele, não vai poder flertar com ele, tu já sabe que não vai, então para que tu vai perder tempo de olhar? Só para perder crédito com Deus? Só para ficar mal depois? Amém, irmão? Olhou, confessa, pede perdão, bota a mão na cabeça, o líder ora. Mas sabe o que acontece? Eu já sei que eu não vou olhar, então eu já vou passar virando para cá, eu não vou negociar. Eu sei que eu não vou, porque se eu for, eu vou perder meu casamento, vou perder minha família, para que eu vou olhar? Tem uma mulher vindo lá, para que eu vou olhar?
tem um dinheiro dando fácil ali, ó, uma maleta de dinheiro. Eu sei que eu não vou poder roubar. Para que eu vou ficar flertando? Caraca, e se der? E se não der? Eu não vou pegar, então já vou passar longe dessa maleta. Eu vou passar perto da vontade de Deus. Assim, para que eu vou ficar lutando contra o pecado se eu posso viver a vontade soberana de Deus? E tem gente que acha que só o pecado tira os milagres da gente. As distrações tiram muito mais. As distrações tiram muito mais. Então nunca mais pergunte para Deus: Senhor, por que o milagre não veio? Porque Deus vai falar: o milagre já foi várias vezes, tu estava distraído. Tu estava distraído. Nós somos chamados para ter ouvidos para ouvir a voz do Espírito. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Não vamos deixar passar milagre batido mais. Todos vamos tomar posse. A alma não acessa o céu. A alma só entra no céu junto com o Espírito. A alma entra no céu, a alma é salva, porque ela fez a vontade do Espírito. Hoje você vai colocar a tua alma no lugar. Hoje você vai colocar a tua vontade no lugar. E vai começar a viver o que é a vontade do Espírito sobre a tua vida. Você vai orar e vai esperar aquilo acontecer. Você não vai orar e vai ficar esperando como espera qualquer coisa. Não, sorveteiro não. Você vai orar e vai acreditar que Deus vai fazer. Você vai orar com a oração da fé. Se você hoje quer receber o teu milagre, principalmente a salvação, porque o maior milagre não é a salvação. Na verdade, a salvação não é um milagre. A salvação foi uma vitória que nós adquirimos com Cristo na cruz do Calvário. Mas se eu fosse qualificar a maior dádiva de Deus, não é o dar e receber, é o só o receber. Receber o perdão que foi nos dado na cruz do Calvário. Então você pode vir aqui na frente e aceita Jesus hoje como teu Salvador nessa noite. E Jesus vai mudar para sempre a tua história. Vitória nesta hora. Rompe com o mundo, rompe com o passado. Às vezes, sabe, às vezes tem mulher, mozão, que quer casar. Ela jejua e ora para casar. Aí, naquele dia, o diabo sopra no ouvido dela. Aí bota uma roupinha mais sensual, que você vai passar na rua, os homens vão olhar para você e você vai se sentir mais feminina. Aí naquele dia ela dá lugar à alma. Ela dá lugar à alma e bota a roupinha apertadinha, justinha. Tu não sabe nem, está tão apertada que tu não sabe se está indo ou se está voltando. Aí ela vai lá e coloca. Naquele dia a pessoa que está orando por ela um montão de tempo, olha com aquela roupa e diz: essa mulher eu acho que não era para mim não, vai dar trabalho. Naquele dia o milagre passou batido, porque ela achou que era o corpinho dela que ia dar casamento para ela. Olha, fotinha de lado. Olha, mostrando a pontinha do seio, fotinha de selfie. Olha a alma. Olha, vou casar, olha aqui, ó, vou casar. Varão, olha para cá, varão. Tu vai casar, irmão, lá no forró. Crente vai buscar o Espírito. Crente jejua e ora. Se um homem te escolher pelas tuas nádegas, então você vai, no dia que a nádega cair, teu casamento vai cair. Se um homem te escolher pelo seio, no dia que teu seio cair, teu casamento vai cair. Mas se o homem te escolher no céu, no Espírito, o teu casamento vai permanecer para sempre, irmã. Se foi Deus que te deu, se foi Deus que te deu, para de flertar com a alma,
Para de flertar com a velha natureza. Vamos viver a vontade soberana, porque o milagre está batendo a porta e está passando batido, irmão, porque pessoas estão dando vida ao inimigo. Aleluia. Se você está nessa guerra entre a alma e espírito, pode vir aqui na frente também, irmão. Tenha vergonha não, Jesus vai mudar a tua história. Vai ser um romper, vai ser um romper. Se você está nessa linha entre a alma e espírito, pode vir também, porque talvez você não esteja afastado, mas você está precisando de um romper. Está precisando de um romper. Você está precisando ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz de Deus. Está numa guerra. Uma guerra. Não é guerra só contra o pecado não, irmão. Tem gente que vive guerra de ira. Se eu mato, ou se eu não mato. Se eu perdoo, ou se eu não perdoo. Se eu bebo, ou se eu não bebo. Se eu minto, ou se eu não minto. Senhor, se eu espanco, ou não espanco. Eu sumo, ou não sumo. Uma guerra na mente o tempo todo. Deus. Meu irmão, vence essa guerra. E deixa Deus estabelecer um tempo novo na tua vida. E andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu. Você nasceu para viver o sobrenatural. Eu sou abençoado. Você nasceu para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Vivo obediente. Você nasceu para ser usado por Deus. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações. Todo dia me chamam. Todo dia as propostas vêm. O Espírito Santo está te chamando. Me chama. O pecado te chama, mas o Espírito Santo também te chama. Ele diz: ei, quero mudar a tua história. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho andar no Espírito. Eu escolho Cristo todo dia. Para ouvir a voz do meu mestre. E para ouvir a voz do meu milagre. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. E o quê? E andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia o pecado vem. Todo mundo, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo. Espírito Santo de Deus, tu és lindo. Mas eu escolho muito obrigado, Deus. Senhor Jesus, pelo teu amor, pela tua graça. Muito obrigado porque o Senhor nos arrasta para perto do teu Espírito. Muito obrigado, Senhor, por nunca desistir de nós. Muito obrigado por cada membro dessa igreja, cada família, cada filho teu que está ouvindo ou vai ouvir essa mensagem.
Muito obrigado por nos confrontar, nos ensinar, nos exortar e nos trazer para perto de Ti. Muito obrigado, Senhor, pela vida de Cristo em nós. Muito obrigado, Jesus, porque na luta entre a carne, entre a alma, entre o propósito, o Senhor preferiu a cruz. O Senhor não ficou para trás no propósito, mas o Senhor foi até o final. Muito obrigado porque o Senhor ressuscitou no terceiro dia. E hoje eu tenho esperança de vida eterna. Nós temos esperança de vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos, te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Quem recebe essa palavra, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia, levanta a sua mão. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vocês hoje e eternamente. Aquele que toma posse diz: abrace teu irmão e vá com Deus.